nome é Antônio Breda, sou advogado, durante quase 35 anos professor da Universidade Federal do Paraná e já estou aposentado, até porque possuo atualmente 72 anos de idade. Eu gostaria de descrever inicialmente o que ocorreu com a minha turma da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que se formou em 1964. Na época, o principal professor da Faculdade de Direito era José Rodrigues Vieira Neto, ex-deputado constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro. Era um professor brilhante e foi eleito, depois mesmo do golpe militar de 1964, nós elegemos o professor Vieira Neto paraninfo da turma. Nessa época, Vieira Neto estava preso à disposição da Justiça Militar. E o reitor da Universidade Federal do Paraná em exercício era professor da Faculdade de Direito, professor José Nicolau dos Santos. E assim que ele tomou conhecimento de que a turma havia eleito Vieira Neto seu paraninfo, até porque ele era o nosso principal professor, ele imediatamente, através de um ato arbitrário, suspendeu a formatura de Direito. A partir de então, concatenou-se um movimento no Conselho Universitário e numa reunião nós tivemos um recurso interposto pela Comissão de Formatura examinado. O que se objetivava nesse recurso ao Conselho Universitário era reformar a decisão proferida pelo reitor suspendendo a nossa formatura. O recurso foi indeferido e nessa mesma reunião, por proposta de um professor da Faculdade de Direito, o professor Laertes Munhoz, o Conselho decidiu o seguinte: todo professor que havia sido punido pelo ato institucional número 2 não poderia receber qualquer homenagem da turma. E o Vieira havia sido aposentado compulsoriamente da cátedra que ele havia adquirido através de um notável concurso. Logo depois o professor Vieira foi colocado em liberdade e nos convenceu que naquele quadro negro da história não tinha como mantê-lo como paraninfo. E nós tivemos que retirar o seu nome do convite para poder ser realizada a formatura. E em nome dos professores da faculdade, nós escolhemos para fazer o discurso um dos advogados do Vieira Neto, que era na época o René Dotti. O René na época era um advogado muito jovem e era auxiliar de ensino do professor Ildefonso Marques, que era professor catedrático de Direito Penal. Então, nós não pudemos ser o nosso paraninfo no discurso, mas discursou o seu advogado. Essa escolha teve claramente um caráter ideológico. O discurso de paraninfo do professor Vieira Neto, sob o título Sobre as Quatro Liberdades, porque ele fez um discurso que é hoje uma peça maravilhosa de poesia, da liberdade de não ter medo, da liberdade de pensar. O seu discurso foi distribuído no baile de formatura, que foi realizado nos salões antigos do Clube Curitibano. E eu tinha um relacionamento muito grande com o professor Vieira Neto, e a pedido dele fui eu e meus irmãos, que eram jovens na época, todos até menores, que levamos os convites para serem distribuídos levamos o discurso do professor Vieira Neto sobre as Quatro Liberdades, que até hoje é citado como uma peça maravilhosa. Recém-formado, eu já passei a atuar na Justiça Militar. E um dos primeiros réus que eu defendi, a pedido do Vieira Neto, era o secretário-geral do Partido Comunista do Paraná, o Agrimberto Vieira de Azevedo. O advogado do Vieira Neto, no começo, era o João de Barros,
na ocasião, um dos principais advogados, mas ele é advogado civilista. E, a pedido do Vieira, eu passei a atuar, colaborando na defesa do Vieira Neto, mas logo depois eu assumi por inteiro. Nessa época, antes do ato institucional número 5, não havia restrição ao habeas corpus no âmbito da justiça militar. E vários indiciados, suspeitos, acusados da prática de crime contra a segurança nacional, na auditoria da 5ª Região Militar, foram beneficiados por habeas corpus. E os advogados do Partido Comunista obtiveram perante o Superior Tribunal Militar, cuja sede na época era no Rio de Janeiro, um habeas corpus por excesso de prazo na prisão preventiva do Agliberto Vieira de Azevedo. Esse habeas corpus foi impetrado pelo Modesto da Silveira e pelo José Quarto de Oliveira Borges. Como eu atuava na defesa de Agliberto perante a Justiça Militar do Paraná, esse alvará de soltura chegou às minhas mãos. Eu fui até a auditoria e lá fui alertado que o alvará seria cumprido, mas possivelmente assim que ele saísse dos portões da prisão provisória do AU, ele seria novamente preso. Preocupado com isso, eu estive no escritório do professor Vieira Neto. O professor Vieira Neto sugeriu que a gente aguardasse 24 horas para o cumprimento do alvará, enquanto que ele e os seus amigos do Partido Comunista iam tentar ver se impediam esse sequestro anunciado do Agliberto, porque o Agliberto era realmente um preso emblemático, era considerado o preso mais perigoso pelos militares. No dia da soltura da prisão, eu fui com o professor Vieira Neto num carro, me lembro que era um carro Aero Willis, dirigido por ele. Nós tínhamos um bom relacionamento com o diretor da prisão provisória do AU, que é um promotor chamado Lamartine Rolo Soares, que permitiu que o Agliberto levasse a sua biblioteca marxista para o interior da prisão provisória, onde Agliberto dava aulas de marxismo para os presos políticos. E o Agliberto despediu-se do Lamartine, que já é falecido, e o Vieira encostou o carro dele no portão de saída da prisão provisória do AU, que hoje já está desativada. Assim que ele saiu, imediatamente entrou no carro que o Vieira estava ao volante, e nós nos dirigimos para o centro da cidade com uma comitiva de agentes do DOPS em perseguição. O Vieira deixou o Agliberto aqui na Boca Maldita, no Hotel Brás. Parece que o gerente já estava esperando, ele tinha um certo relacionamento com o Galvão, que era um empresário da época ligado também ao Partido Comunista. Assim que nós paramos em frente do Brás Hotel, naquele tempo não havia essa calçadão, o Agliberto, muito lépido, adentrou imediatamente no hotel, do Brás Hotel, e nós fomos em frente. Aí o Vieira comunicou, disse, olha, daqui por diante agora o problema fica comigo e com o Galvão. Eu não sei como, mas eles conseguiram dar fuga para o Agliberto, que nunca mais foi encontrado. Esse detalhe mostra, e é importante destacar, a figura proeminente do professor Vieira Neto, porque ele era réu na Justiça Militar, recém havia saído da prisão preventiva, e ele colocou em risco a sua própria liberdade pessoal para não permitir um sequestro ilegal do então secretário do Partido Comunista. Ainda em relação à Justiça Militar, é preciso que diga que nessa fase primeira não houve nenhum registro de ameaça ou mesmo de tortura contra preso político. Os IPMs eram dirigidos por militares aqui da 5ª Região. Nessa primeira fase, inclusive, que se desenvolveu perante o ato institucional número 2, os presos ficavam ou no quartel da Polícia Militar, na Marechal Floriano, ou na
prisão provisória do aluno. O próprio Viana Neto, por ser professor e advogado, ele ficou no quartel da Polícia Militar em prisão especial, em sala de Estado-Maior. Por quê? Porque a repressão realmente ela recrudesceu a partir do ato institucional número 5. Com a edição do ato institucional número 5, toda a investigação e a prisão dos adversários políticos sofreu uma radical transformação. E logo depois também veio para o Paraná o DOI-CODE. A partir do instante que o DOI-CODE assumiu as investigações pela suposta prática de crimes contra a segurança nacional, as prisões se transformaram em sequestro. O DOI-CODE funcionava da seguinte maneira: vamos admitir como exemplo o que ocorreu com vários líderes do Partido Comunista do norte do Paraná. Eles eram presos em Arapongas, em Londrina, em Maringá, mas eles eram literalmente sequestrados por pessoas encapuçadas, colocados com máscara dentro de caminhonetes veraneio e eram transportados para um local incerto e não sabido. Nós nunca conseguimos descobrir aonde funcionava o DOI-CODE em Curitiba. Nunca conseguimos localizar topograficamente o DOI-CODE. Como é que funcionava o esquema? O detido perante o DOI-CODE era submetido a toda sorte de sevícia, até que se obtivesse dele uma confissão. A confissão era feita por escrito. O preso tinha que escrever a sua confissão. E aí, desde que os agentes do DOI-CODE entendessem que aquela confissão já bastava para a investigação, a pessoa ficava numa quarentena para que desaparecesse qualquer vestígio de violência física a que fora submetido, e era transferido para o DOPS. Perante o escrivão e o delegado do DOPS, ele já era recebido num ambiente mais de uma suposta liberdade. Por quê? Porque aí ele já não era transportado a partir do determinado... Ele saía do DOI-CODE encapuçado, mas no meio do caminho ele ficava sabendo que estava já no centro de Curitiba. Chegava no DOPS, que ficava na época na rua João Negrão, o escrivão e o delegado redigiam um interrogatório com base naquele depoimento escrito que o DOI-CODE forneceu. Se a pessoa se recusasse a assinar, ele era devolvido para ser novamente torturado e submetido a novo e severo interrogatório. Então, aparentemente, o interrogatório que era prestado perante o DOPS, ele era um depoimento prestado sem a presença de advogado, mas num local certo e sabido. Desde que o preso assinasse uma confissão, que quase sempre importava em chamada de outros corréus, né? Ele era encaminhado para o quartel da Polícia Militar do Estado do Paraná. Vejam vocês que o Exército não aparecia. O DOI-CODE, que era o instrumento de repressão do Exército brasileiro, ele só operava na clandestinidade. Quando a pessoa entrava no esquema de repressão do DOI-CODE, era como se ele tivesse feito um salto no escuro. A luz do dia só aparecia no instante que ele estava penetrando no DOPS, para confirmar o seu depoimento prestado na tortura, sob pena, se ele se recusasse a confirmar, ele era devolvido para o DOI-CODE. E daí ele ia para a Polícia Militar do Estado do Paraná. O depoimento mais importante no Estado do Paraná a respeito dos instrumentos de tortura utilizados pelo DOI-CODE aparecem num documento escrito no processo
chamado de Operação Barriga Verde, que os membros do Partido Comunista, ou suspeitos de atuarem, ou de ligação com o Partido Comunista, os suspeitos de Santa Catarina responderam. Esse depoimento que eu estou entregando para a Tortura Nunca Mais é um documento por escrito, assinado por todos os acusados, que foi juntado aos autos do processo, mas ele tem uma importância histórica fundamental, porque ele descreve de forma detalhada, objetiva, rigorosa, todas as fases da atuação do DOI-CODE, desde a fase inicial do sequestro até o emprego desmesurado de vários instrumentos de tortura, sempre para obter a confissão dos suspeitos. É preciso que se diga o seguinte, que não é fácil você provar a tortura. A tortura, durante o processo inquisitório, durante as ordenações do reino, era um meio de prova legalmente admitível. E o escrivão, inclusive, certificava. Certifico e dou fé que o indiciado confessou no tormento. Tanto que quando ele comparecia na audiência pública, o inquisidor declarava para o preso que ele não era obrigado a confirmar a confissão obtida na tortura, mas nesse caso ele voltava para ser novamente torturado, caso ele não a confirmasse. Eu fui professor de processo penal durante muitos anos na Universidade Federal do Paraná, a gente sempre alertava para os alunos essa dificuldade de se conseguir provar a tortura. Aqui mesmo no estado do Paraná, nos processos em que os integrantes, principalmente do Partido Comunista, responderam, vários deles foram submetidos à tortura. Compareceram perante as autoridades militares na auditoria e narraram de viva voz as sevícias que sofreram. Mas os conselhos de justiça, os conselhos permanentes de justiça, tratavam a denúncia de tortura com desprezo olímpico. Quase sempre o acusado que denunciasse que fora vítima de sevícia, de tortura, fatalmente era condenado. Então, há muito caso de gente que foi barbaramente espancado, barbaramente torturado, mas silenciou perante a auditoria da 5ª Região Militar na esperança de obter uma absolvição. Nessa época, é preciso que se destaque o papel relevante da Ordem dos Advogados do Brasil. A partir do Ato Institucional número 5, suspensas as garantias constitucionais da magistratura, a prisão ou detenção ilegal não tinha nenhuma garantia de acesso aos tribunais, porque se suspendeu a garantia do habeas corpus. Os próprios auditores que atuavam eram auditores designados ad hoc, os próprios promotores, sem concurso público. Houve caso aqui no estado do Paraná, emblemático, de que uma vez o Conselho Permanente resolveu relaxar a prisão preventiva de 2 estudantes. No dia seguinte, o Conselho foi dissolvido, foi imposto um novo Conselho que decretou nova prisão e as estudantes, 24 horas depois, voltaram para a prisão. Quer dizer, não havia nenhuma imparcialidade, não havia nenhuma garantia para os juízes militares que eram sorteados, não se sabe como, para integrar os conselhos que julgavam os adversários políticos do regime. Na realidade, aqui no Paraná, os adversários políticos do regime foram transformados em terroristas, né? Porque a movimentação política do estado do Paraná não teve, a meu ver, aquela força que ocorreu, por exemplo, no Rio, em São Paulo, né? São Paulo, principalmente, eu acho que a repressão foi terrível, no Rio de Janeiro também, né? Enfim, o que a gente
O exemplo que se extrai dessa fase negra da história brasileira, e aí eu quero destacar o papel dos advogados brasileiros, o papel da Ordem dos Advogados, que foi sempre de defesa intransigente da dignidade da pessoa humana. Nós, várias vezes, advogado, eu, o professor Renedotti, o saudoso Hélio Narese, várias vezes denunciamos perante o Conselho Seccional da OAB uma série de abusos a que os presos eram submetidos. E eu gostaria de encerrar contando um detalhe da importância da atuação dos advogados paranaenses. Em 1967 foi elaborado um decreto, chamado Decreto 314, que regulamentou o processo de julgamento dos crimes contra a segurança nacional. E havia um dispositivo desse decreto-lei que determinava que o auditor, a receber a denúncia pela suposta prática de crime contra a segurança nacional, deveria suspender os acusados do exercício de qualquer atividade, pública ou privada. E no processo instaurado contra integrantes do Partido Comunista, cujo autor do IPM foi o famoso coronel Ferdinando de Carvalho, ao receber a denúncia, o auditor aqui da região militar suspendeu do exercício profissional todos os acusados, inclusive o professor Vieira Neto, que era advogado e ex-presidente da Ordem. A Ordem, ao tomar conhecimento de que, através de um ofício que recebeu da autoridade militar, que o professor Vieira Neto estava proibido de advogar, ele já tinha sido proibido de lecionar na Universidade Federal, a Ordem representou ao Conselho Federal, arguindo, na época, a inconstitucionalidade desse dispositivo. Foi impetrado pelo advogado do Rio, Augusto Sequini Moraes Negro, um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, que numa decisão histórica declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo draconiano. E na época, esse julgamento foi objeto de manchete no jornal O Estado de São Paulo. E um dos pacientes do habeas corpus era o professor José Rodrigues Vieira Neto. Essa decisão é muito importante porque ela descreve que numa decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal havia anulado essa decisão que impedia qualquer acusado, desde que a denúncia fosse recebida, exercer qualquer profissão. Trata-se de uma decisão que teve um efeito reflexo para o Brasil inteiro. Enfim, em síntese rápida, é esse depoimento que eu tenho a obrigação e o dever de prestar perante a nação brasileira, desse período negro da história brasileira, e que mostra que, principalmente nessa época, os advogados brasileiros tiveram um papel preponderante na restauração do Estado Democrático de Direito, e mais do que isso, um papel preponderante para denunciar todos os abusos cometidos pelo movimento militar, pelo golpe militar de 1964. Eu mesmo, para terminar, sofri na própria carne como advogado da Justiça Militar. Na década de 70, fiz concurso público para ingresso na Universidade Federal do Paraná, fui aprovado, e durante alguns anos fui impedido de lecionar, e o SNI impediu a reitoria de me contratar como professor que havia sido admitido através de concurso público. Durante vários anos, eu cheguei a receber até algumas sugestões que, se eu parasse de advogar na Justiça Militar, eu seria contratado como professor da Universidade Federal do Paraná. É evidente que esse tipo de comportamento nunca me passou pela cabeça. Eu continuei advogando cada vez mais na Justiça Militar, até que em 1974, 75, o então
diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal, professor Munhoz de Mello, restaurou, porque o SNI havia consumido o meu concurso, né? Ele restaurou toda o concurso público, foi ao reitor, que na época era o Ciron Cunha, e o Ciron resolveu me contratar, e a partir daí, durante mais de 30 anos, eu lecionei na Universidade Federal do Paraná. Guardo uma lembrança muito grande, eu fui várias e várias vezes eleito paralítico de turma, acredito, pelo meu passado de advogado na Justiça Militar. Você menciona o caso do Agliberto, é isso? Que ele teria recebido, então, ameaças de que ele poderia ser liberado. Seria cumprido o alvará. Sim. Tanto que, quando nós chegamos com o professor Vieira Neto na prisão provisória do AU para cumprir o mandado, o alvará de soltura, nós já vimos que haviam vários agentes com carros descaracterizados na frente da prisão provisória. Por isso que o Vieira Neto, com a concordância do diretor, que era o Lamartine Rolo Soares, ele encostou o carro bem na saída do portão. Assim que o Agliberto ultrapassou o portão da penitenciária, ele imediatamente entrou no carro do professor Vieira Neto e arrancamos em direção ao centro da cidade. E durante todo o trajeto fomos perseguidos por agentes, talvez do DOPS, imagino, né? E como o Agliberto conseguiu ludibriar o esquema que se montou em frente ao Plaza Hotel para prendê-lo, eu não sei, nunca fiquei sabendo. Sabe? Então, vocês que detectaram a presença dos agentes da repressão. Ele não chegou a ser ameaçado, falando que ia ser novamente preso e sequestrado. Não, veja bem, eu recebi não é uma advertência. O auditor disse, olha, não vou cumprir o alvará. Agora, sei não se na saída, de repente, não vão prender de novo o Agliberto. Eu não me responsabilizo. Então, foi por isso que a gente montou previamente um esquema para evitar. E realmente, se a gente não tivesse feito toda essa cautela, ele, assim que saísse dos portões da penitenciária, seria imediatamente preso e talvez colocado em local incerto no sabido. É preciso que diga que nessa época não havia ainda aquele esquema terrível do Don Quixote. Essa época ainda foi aquela primeira fase do golpe militar, que havia inclusive a garantia constitucional do habeas corpus para proteger, e houve um ministro do Superior Tribunal Militar, o Piribe Vilacqua, que notabilizou-se, porque era um homem liberal, que notabilizou-se porque concedeu dezenas de habeas corpus para presos políticos, inclusive trancando. Aqui em processos que instaurados perante a Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar chegou a trancar, por falta de justa causa, vários processos, principalmente o processo do jornalista do jornal Última Hora, onde eu atuei também. O problema é o seguinte, em quase todos os processos, poucos advogados atuavam. Então, invariavelmente, praticamente havia um grupo de advogados, a maioria professores da Universidade Federal do Paraná, que atuavam em todos os processos políticos. Essa é a verdade. Quem era esse grupo? Olha, era o Renedotti, que era professor, Lamartine Soares. O professor Lamartine Soares chegou a ser preso na auditoria da 5ª Região Militar por sua postura viril ao enfrentar o conselho. Ele chegou a ser preso. Foi dado voz de prisão em flagrante por crime de desobediência. E nós que estávamos lá, advogados, imediatamente nos declaramos também presos em solidariedade, e depois de muita negociação,
a prisão do professor Lamartine Rolo Soares acabou sendo revogada. Então eu, o Renedotti, o Lamartine, o próprio Alcides Munhoz Neto chegou a atuar, em alguns processos o Antônio Alves do Prado Filho, mas havia outros advogados, né, claro. José Carlos Corrêa de Castro Alvim, o Demar Teixeira Soares, o Aurelino Méder Gonçalves, pai do ex-presidente da OAB, Alfredo Assis Gonçalves de Oliveira. Enfim, não eram muitos os advogados. A gente, invariavelmente. E há um outro detalhe. Ninguém cobrava honorário. Nenhum advogado, salvo talvez raras exceções, nós, os principais, nós nunca cobramos honorário dos acusados pelo movimento militar. Era por ideologia, pela justiça. Era um dever nosso, né? Era um dever que a gente entendia como um verdadeiro dever de lutar contra a opressão da ditadura militar. Eu, por exemplo, que fui próprio, nessa época, eu advogava impedido de lecionar na Universidade Federal do Paraná. Depois eu acabei sendo contratado e fui professor até me aposentar. Você chegou a sofrer alguma ameaça por esse trabalho? Olha, o problema é todo o seguinte, eu, logo que casei, era recém-formado, passei a ser advogado da Justiça Militar, eu morava num apartamento do andar terra, um apartamento pequeno, na rua Isaías Bevilacqua, e meu apartamento, certa feita, foi invadido. Eu estava fora todo revirado, sabe? E eu entendi aquilo como um recado, já na época do Don Quixote, né? Até porque eu também era advogado do Expedito de Oliveira Rocha, que depois passou a ser o secretário do Partido Comunista. Veja bem, eu nunca fui militante do Partido Comunista, eu só fui advogado e eu passei a atuar na Justiça Militar, na defesa do Agliberto, na defesa do Expedito, pelo relacionamento que eu sempre mantive, desde quando aluno, com o professor Vieira Neto. Eu sempre me destaquei como um bom aluno e eu sempre tive um relacionamento, tanto que formado, o Vieira me indicou para ser advogado, porque ninguém na época queria ser advogado do secretário do Partido Comunista. Como foi trabalhar com as contradições na função de advogado da Justiça Militar? Como foi o trabalho com as contradições oriundas das diversas legislações até o AI-5 e em vigência do AI-5? Olha, até a vigência do AI-5, eu diria que a repressão aqui foi suave. Eu não lembro de qualquer... Havia a violência institucional, violência de você prender estudantes que se reuniram na chácara do Alemão. Esse é um processo famoso, teve aqui em Curitiba. Eram estudantes. O João Bonifácio Cabral, que depois foi meu cliente, que na época era estudante de Direito da PUC, foi preso junto com vários outros na chácara do Alemão. Os estudantes estavam ali reunidos para discutir a pauta do futuro congresso da UNE de Biúna. E eles foram presos só por isso. Responderam o processo da Justiça Militar por subversão. Foram condenados, cumpriram pena. E um detalhe que é importante destacar, eles foram condenados por maioria de votos, por 3-2. 2 votos de militares os absolviam e 2 condenavam. E o voto que desempatou condenando foi do civil, que era o auditor militar. Esse mesmo processo mostra, então, o problema seguinte: não havia tudo, mas havia uma violência institucional. Quer dizer, você prender estudantes. Eu mesmo cheguei a defender até menor de idade, porque nessa época, em face do Código Penal Militar, alguns estudantes secundários tinham entre 16 e 18 anos, foram presos e responderam também a processo na Justiça Militar.
Então, quando a gente fala que a repressão não era violenta, é desde que comparada com aquele terror introduzido depois do ato institucional número 5, quando a repressão passou para o comando do doicode. Até porque o doicode atuava só na clandestinidade. Primeiro, sequestrando, levando o sequestrado para local incerto e não sabido. Ninguém... olha, nós nunca conseguimos descobrir a posição topográfica do local onde funcionava a famosa Clínica Marumbi. Não. A pessoa ficava presa em local inóspito, submetida a todo tipo de tortura, de sevícia, sem ter qualquer contato com a família, com o advogado, ameaçado diuturnamente de violência. A tortura não é só física, a tortura é também psicológica. E essa foi realmente uma... A partir daí, se introduziu também no Paraná o que a gente chama da época de chumbo. Agora procura-se dizer que havia violência dos dois lados. Não, não. A violência institucionalizada pelo Estado, pela ditadura, é que depois deu uma causa a uma reação até fruto do desespero de quem sofreu toda a carga de violência, de sevícia da época da ditadura. Já nos anos de chumbo, Antônio, quando uma pessoa era presa, era sequestrada pelo doicode, o documento legal que dava a entrada dessa pessoa, a apreensão dessa pessoa era muito posterior. Não existia, não existia. Eu volto a falar, o doicode atuava na clandestinidade. Sim. Na clandestinidade você não formaliza nada. Perfeitamente. Então, quando o primeiro documento formal... Quando ele era encaminhado para o DOPS. Quando ele era encaminhado para o DOPS. Como isso era argumentado? Então, e esse tempo que a pessoa sumiu, como isso era argumentado na justiça militar? Depois é que a gente tentava reconstruir no curso do processo a data que a pessoa foi sequestrada, aonde que ela foi sequestrada, na justiça militar, a gente às vezes tinha cuidado de usar a palavra sequestro, porque ele foi preso em Londrina, em Arapongas, em Ponta Grossa, Joinville, né? Porque a auditoria da 5ª Região Militar tinha a competência para o julgamento de todos os crimes contra a segurança nacional no Paraná e Santa Catarina. Então, todos os presos de Santa Catarina, eles eram encaminhados e julgados aqui pela auditoria da 5ª Região Militar. E por isso que quase sempre nós é que defendíamos os presos de Santa Catarina. Porque raramente um ou outro, não recordo que talvez um ou outro processo aparecia algum advogado, o processo se instaurava e se desenvolvia aqui, em Curitiba, né? A auditoria da 5ª Região Militar era na Praça Rui Barbosa, o quartel que existia na Praça Rui Barbosa. E eu diria o seguinte, que a tortura descrita nesse documento público que eu entreguei para vocês, era a mesma utilizada para Doicode e para os presos políticos também do Estado do Paraná. Mas um documento escrito, assinado por todos os acusados que eu tenho conhecimento é só isso. Que eu acho que é um documento histórico importante. Mas assim, por favor, como que era essa apresentação? Porque dado todo esse processo ocorrendo na clandestinidade, esse sequestro legal e o processo de interrogatório com tortura, quando isso era reconstituído diante da justiça militar, se criava um hiato. Porque, de um lado, o réu dizendo que foi sequestrado, foi torturado, do outro, um documento que diz que a prisão dele só foi efetuada no dia 40 dias depois de tudo aquilo. Veja como bem, que era essa contradição? Não, aí aparecia o IPM, porque a prisão, veja bem, podia ser decretada a prisão do suspeito
pelo encarregado da investigação por 30 dias. Sem que a família tivesse qualquer contato com o preso. O grande problema é que nós, advogados, desconhecíamos o local onde a pessoa estava presa. A gente só sabia o seguinte, que a pessoa tinha sido sequestrada no interior do estado, aqui em Curitiba, mas nós, advogados, não tínhamos acesso ao local da prisão e a família, quando é que a gente só travava contato com o preso? Depois que ele era serviciado e interrogado, que ele saía do DOI-CODE para ser ouvido e interrogatório pelo DOPS, desde que o seu interrogatório saísse de acordo com os órgãos da repressão, ele era encaminhado geralmente para a Polícia Militar do Estado do Paraná. Aí na Polícia Militar do Estado do Paraná, permitia-se contato com a família e com o advogado. Às vezes você tinha, a família te procurava e dizia, olha, finalmente, isso depois de 30, 40 dias de angústia, de desespero, acabava tendo uma notícia de que o preso se encontrava no quartel da Polícia Militar do Estado do Paraná. E aí você ia, pedia a auditoria daqui da região militar para visitar o preso. E quando você chegava lá, você não conhecia o preso. Era um problema. Mas às vezes, quase sempre o preso te conhecia. Eu recordo que eu fui visitar um advogado que era integrante do Partido Comunista em Londrina, Luiz Gonzaga Ferreira. E quando eu cheguei no quartel da Polícia Militar para visitar o Luiz Gonzaga, eu não o conhecia. Aí você tem que fazer uma apresentação, diz, olha, Luiz Gonzaga, a Darcy, sua esposa, me procurou, o prefeito de Londrina me procurou, o Luiz Gonzaga era secretário de Estado de Londrina. E eu estou aqui, indicado pela ordem, na realidade, ele era ligado ao partido, mas era na época do Movimento Democrático Brasileiro. E o presidente do MDB na época era o Euclides Scalco, deputado Euclides Scalco, uma grande figura da política nacional. E o Euclides Scalco que me procurou como presidente do MDB e me deu procuração para fazer, inicialmente, a defesa de vários acusados ligados ao partido, na época, o MDB. E eu peguei procuração também da Darcy Ferreira, que depois foi assessora do governo do Beto Richa, do Zé Richa, o pai do Beto. Quando me apresentei com ele, eu nunca recordo que o Luiz Gonzaga se emocionou, né? E até eu me emociono quando eu lembro, diz, olha, Breda, se eu tivesse que escolher, você seria meu advogado, que coincidência que você veio. Ah, você me conhece? Pô, quem que não conhece e tal, porque eu atuava. Ele já tinha assistido várias defesas minhas na Justiça Militar, mas eu não o conhecia. Né? Então, a partir daí, ele já estava de banho tomado, não havia nenhum vestígio de todas as sevícias da violência física que ele sofreu, porque já tinha passado 40, 50 dias da prisão. Era assim que funcionava. Sabe? Você era tudo feito em absoluto sigilo. Era um processo draconiano, inquisitório, e o processo inquisitório, ele funcionava com base através do quê? A tortura e a confissão. Era o quê? Era o esquema de trabalho do DOI-CODE, era através da violência. Veja bem, tinha muito preso, que quando entrava no DOI-CODE via já um ambiente de terror tão grande, que ele só pela ameaça acabava. Para preservar a sua liberdade, incolumidade física e a própria vida, né, ele acabava admitindo coisas que nem deveria ter admitido. Mas eu quero dizer o seguinte, que os presos políticos do Paraná, via de regra, agiram com muita dignidade,
E se alguns não denunciaram perante ao Poder Judiciário Militar a violência que sofreram, foi, às vezes, até pressionado pela família na esperança de ser absolvido. Mas a verdade é que, no final, quase todo mundo era condenado. Essa que é. Raras foram as absolvições, mas a gente conseguia. O próprio Luiz Gonzaga Ferreira foi absolvido por 3-2, no julgamento, o maior julgamento da história política do Paraná, que foi realizado perante o Tribunal do Júri. Como que era a tua relação quando você chegava na Justiça Militar, quando você chegava nos quartéis para ver os presos? Como que era a tua relação com os agentes, com os funcionários? Veja bem, o relacionamento com o Dom Quadro a gente nunca teve. Você não tinha contato com o Dom Quadro. O relacionamento com o DOPS, eu diria que no DOPS você era recebido até quando você tinha que ir lá. Então, eu recordo que o principal escrivão do DOPS era aluno da faculdade de Direito. Não sei, não acredito que se ele chegou a praticar violência. Eu acho que quando o DOI-CODES se estruturou e veio para o Paraná, a violência era só praticada pelo DOI-CODES. Não precisava, porque era tanta violência que... Então, o relacionamento, por exemplo, na auditoria militar, perante alguns conselhos, às vezes era um relacionamento tenso. Mas eu diria o seguinte, nós tivemos alguns auditores que eram homens civilizados, alguns outros auditores já mais engajados para a repressão, né? E tivemos aquele episódio lamentável da prisão do professor Lamartine Correia de Oliveira. Mas nós sempre denunciamos todos os excessos cometidos. Procuramos sempre... Inclusive no tribunal? Inclusive no tribunal, lógico. Veja bem E como que era a recepção? Olha, na realidade, quando a gente tinha que denunciar alguma autoridade, a gente representava o Conselho Seccional da OAB. E o Conselho é que representava, até para nos proteger um pouco, né? E perante os tribunais, perante o Superior Tribunal Militar, antes do ato institucional número 5, nós, os advogados, eu fui várias vezes ao Rio, mas nós tínhamos 2 advogados que atuavam na defesa de preso político perante a segunda instância. Era o Augusto Sequim Moraes Rico e o professor Heleno Cláudio Fragoso. O Heleno Fragoso foi um dos principais advogados, junto com o Sobral Pinto, dos principais presos políticos, né? Então, esses 2 advogados que depois nós elegemos representantes do Paraná no Conselho Federal da Ordem. O Augusto Sequim Moraes Rico e o Heleno Cláudio Fragoso. Eles é que atuavam na defesa perante o Superior Tribunal Militar dos presos políticos do Paraná. Os habeas corpus eram feitos, a gente elaborava, quando possível, habeas corpus. Quando havia condenação, aí você podia recorrer para o STT, né? E eu mesmo estive várias vezes no Rio de Janeiro, na defesa de preso político, mas quase sempre eram esses 2 advogados que atuavam perante o Superior Tribunal Militar, que era o principal tribunal. Que até o ato institucional número 5 tinha um comportamento até liberal. Era isso. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam
com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror. Tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania. Calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.